Havia um pequeno vilarejo afastado, onde a sombra do medo e do terror pairava sobre todos os moradores. As pessoas viviam assombradas pelos relatos de uma mulher, Júlia, que estava possuída por um demônio maligno. Os rumores se espalharam rapidamente, e logo chegaram aos ouvidos do Padre Samuel, um homem corajoso e dedicado à sua fé. Padre Samuel era conhecido por sua coragem e habilidade em realizar exorcismos. Quando soube do caso de Júlia, decidiu visitar o vilarejo e enfrentar a escuridão que havia se apossado dela. Ao chegar, o padre encontrou um clima de medo e desespero. As pessoas evitavam olhar, murmurando orações e cruzando os dedos em busca de proteção divina. Júlia estava trancada em uma pequena casa no centro do vilarejo. Quando o padre entrou, encontrou uma mulher pálida e desfigurada pelo sofrimento. Seus olhos negros como a noite pareciam olhar diretamente para a alma do padre. Ele sabia que estava diante de uma entidade demoníaca poderosa. O exorcismo começou. Padre Samuel rezou fervorosamente, aspergiu água benta e recitou passagens sagradas. No entanto, o demônio dentro de Júlia não cedia. A cada momento, ele se fortalecia, provocando estrondos ensurdecedores e lançando objetos ao redor da sala. A batalha entre o padre e o demônio se estendeu por horas, enquanto o sol se punha e a escuridão engolia o vilarejo. Os gritos agonizantes de Júlia ecoavam pelo ar, ecoando nas paredes. O padre lutava contra suas próprias dúvidas e medos, mas sabia que não podia desistir. Enquanto o exorcismo prosseguia, eventos estranhos começaram a acontecer. Sombras dançavam pelas paredes, vozes sussurravam palavras indecifráveis e a temperatura da sala caía abruptamente. O mal estava se alimentando do terror e da fraqueza do padre, buscando enfraquecê-lo para dominá-lo. Padre Samuel, apesar de cansado e abalado, continuou seu trabalho incansavelmente. Ele clamou pela proteção divina, enfrentando cada investida do demônio com fé e determinação. O mal, no entanto, estava disposto a tudo para sobreviver. Numa reviravolta aterradora, o demônio assumiu o controle total do corpo de Júlia. Seus olhos brilharam com uma luz maligna, e sua voz se transformou em um sussurro rouco e arrepiante. O padre percebeu que estava diante de uma entidade muito mais poderosa do que havia imaginado. Enquanto o demônio ria zombeteiramente, Júlia começou a flutuar acima do chão. Sua cabeça girava em um ângulo impossível, e suas mãos se contorciam em gestos grotescos. O terror preencheu a sala, mas o padre não recuou. Com uma última prece, Padre Samuel reuniu suas últimas forças e invocou todo o poder divino que lhe era concedido. Ele proferiu palavras sagradas com uma determinação inabalável, desafiando o demônio e sua possessão sobre Júlia. O confronto atingiu seu ápice, e uma batalha espiritual se desenrolou naquela pequena sala. Raios de luz brilhantes romperam as trevas, revelando a verdadeira forma do demônio, grotesco e repugnante. O ar estava carregado de eletricidade, e a sala tremia com cada movimento. Enquanto o padre Samuel resistia bravamente, seu corpo e mente estavam à beira do esgotamento. O demônio o atormentava com visões horríveis e tentava seduzi-lo para o lado das trevas. Mas o padre permanecia firme, guiado por sua fé inquebrantável. Com um rugido gutural, o demônio lançou Júlia contra a parede, fazendo-a cair no chão inconsciente. O padre sabia que aquela era sua última chance de salvar a jovem mulher e libertá-la do domínio maligno. Ele se aproximou dela, estendeu as mãos e sussurrou palavras de conforto e esperança. Os segundos pareciam uma eternidade quando o padre começou a realizar o ritual final de exorcismo. Cada palavra pronunciada ecoava pela sala, desafiando o demônio em sua própria essência. O ambiente se tornou opressivo, e uma escuridão intensa parecia tentar sufocar a luz.
De repente, um grito estridente rompeu dos lábios de Júlia, enquanto o demônio lutava para manter seu domínio. O corpo dela contorcia-se em agonia, e o ar ao redor estava impregnado de uma energia maligna. Mas o padre não se deixou abater. Com uma última oração, Padre Samuel lançou um golpe final contra o demônio. Uma explosão de luz divina preencheu o ambiente, dissipando a escuridão que o envolvia. O demônio, enfraquecido e sem forças, soltou um grito aterrorizante antes de finalmente ser expulso do corpo de Júlia. O silêncio se seguiu, interrompido apenas pelo som do respirar pesado do padre e dos soluços de Júlia. Ela estava finalmente livre, sua expressão exausta e aliviada. O padre, por sua vez, caiu de joelhos, esgotado pela batalha travada. O vilarejo foi inundado por um sentimento de alívio e gratidão. A notícia da vitória de Padre Samuel sobre o demônio se espalhou rapidamente, trazendo esperança e renovação de fé às pessoas. O padre, embora cansado, sentiu uma sensação de dever cumprido e humildade diante do poder divino que o guiara. Júlia se recuperou gradualmente, sem lembranças claras do que havia acontecido. Ela agradeceu ao padre por libertá-la do pesadelo que a assombrava. Padre Samuel, por sua vez, continuou sua jornada, sempre pronto para enfrentar novos desafios e ajudar aqueles que precisavam. Seu nome tornou-se uma lenda nas terras vizinhas, e pessoas de diferentes lugares procuravam por sua orientação espiritual e proteção. No entanto, o padre carregava consigo as cicatrizes daquela batalha assombrosa. A experiência o deixou mais cauteloso e atento aos sinais de que as trevas estavam se aproximando novamente. Ele entendia que o mal não descansava e que a luta contra as forças malignas era um compromisso constante. Ao longo dos anos, Padre Samuel enfrentou muitos outros casos de possessões demoníacas e exorcismos. Cada batalha era única, com seus próprios desafios e perigos. O padre aprendeu a nunca subestimar o poder do mal, mas também a confiar em sua fé e nas ferramentas divinas à sua disposição. Com o tempo, o Padre Samuel se tornou uma figura respeitada e reverenciada não apenas pela comunidade religiosa, mas também por aqueles que testemunharam sua coragem diante do desconhecido. Ele inspirou muitos a enfrentar seus medos e a acreditar na força do bem. Enquanto isso, Júlia se recuperou gradualmente, reconstruindo sua vida com a ajuda do padre e da comunidade. Ela nunca esqueceu o que havia passado, mas encontrou forças para seguir em frente e transformar sua experiência traumática em uma oportunidade de crescimento espiritual. O vilarejo que havia sido assolado pelo terror e pelo medo começou a se curar lentamente. As pessoas voltaram a viver suas vidas com um renovado senso de segurança e esperança. A presença do Padre Samuel, mesmo que ocasional, era um lembrete constante de que a luz pode vencer as trevas. Após anos de enfrentar as forças malignas e ajudar os necessitados, Padre Samuel foi chamado a um cemitério isolado, onde estranhos eventos começaram a ocorrer. Ouvia-se relatos de avistamentos de sombras sinistras, vozes sussurrantes e objetos se movendo sozinhos. O coveiro, um homem atormentado pelo desconhecido, implorou ao padre que realizasse um exorcismo no local. Padre Samuel compreendeu a gravidade da situação e prontamente aceitou o desafio. O cemitério estava envolto em uma atmosfera pesada e assustadora, com lápides desgastadas e árvores retorcidas que pareciam contar histórias sombrias. O padre sabia que estava prestes a enfrentar um mal diferente de tudo o que já havia visto. Armado com sua fé, crucifixo e água benta, Padre Samuel adentrou o cemitério, acompanhado pelo coveiro. As sombras dançavam entre os túmulos, e o vento uivava como um lamento soturno. O padre sentiu arrepios percorrerem sua espinha, mas se manteve firme em seu propósito.
Ao chegarem à sepultura mais antiga e misteriosa do cemitério, um arrepio ainda mais intenso tomou conta do padre. Ali, eles encontraram um mausoléu de pedra negra, coberto de musgo e marcado por símbolos arcanos. O coveiro explicou que pertencia a uma família amaldiçoada, cujos membros haviam sido conhecidos por pactos com forças ocultas. Sem hesitar, Padre Samuel começou o ritual de exorcismo. Recitou palavras sagradas e borrifou água benta sobre a sepultura. O ar ficou denso e uma presença sinistra parecia envolver o ambiente. O padre sentiu como se olhos invisíveis o observassem de todos os cantos. Enquanto rezava, a tampa do mausoléu rangeu e se abriu lentamente. Uma névoa negra emergiu, tomando a forma de um ser sombrio e ameaçador. O coveiro recuou apavorado, mas Padre Samuel permaneceu firme, enfrentando o espírito maligno com sua fé inabalável. A batalha espiritual se desenrolou no cemitério silencioso. O espírito lançava ameaças e insultos, tentando subjugar o padre com medo e desespero. Mas Padre Samuel resistia, erguendo a cruz e invocando a proteção divina. Com cada palavra pronunciada e cada gesto de fé, a névoa negra se enfraquecia. O padre sentia a presença divina ao seu lado, guiando naquele momento de trevas. Seu coração pulsava com coragem enquanto ele enfrentava o espírito malévolo com determinação implacável. Por fim, a entidade sombria foi derrotada. Um último rugido de desespero ecoou pelo cemitério, e a névoa negra se dissipou, deixando apenas a tranquilidade e o silêncio da noite. Padre Samuel permaneceu imóvel por um momento, deixando a sensação de vitória se instalar. O cemitério agora estava sereno, livre da presença maligna que o havia assombrado. O coveiro, ainda abalado, ajoelhou-se ao lado do padre, expressando sua gratidão pela coragem e habilidade do sacerdote em enfrentar o mal. O padre estendeu a mão ao coveiro, ajudando-o a se levantar. Eles compartilharam um olhar de alívio e respeito mútuo. O coveiro expressou sua esperança de que, com a remoção da maldição, o cemitério pudesse finalmente descansar em paz. Padre Samuel concordou, mas sabia que seu trabalho ainda não estava completo. Ele se comprometeu a retornar ao cemitério regularmente para garantir que nenhum vestígio das trevas permanecesse. Ele também aconselhou o coveiro a buscar conforto em sua fé e a manter-se vigilante contra as forças do mal. À medida que deixavam o cemitério para trás, o padre olhou para trás uma última vez, contemplando a jornada árdua que havia superado. Ele sentia uma mistura de gratidão e humildade por ter sido escolhido para enfrentar tais desafios. Sabia que, embora a luta contra o mal fosse contínua, a luz sempre prevaleceria. Nos anos seguintes, Padre Samuel continuou sua missão, enfrentando os horrores sobrenaturais que cruzavam seu caminho. Seu nome tornou-se lendário, inspirando esperança nas comunidades que ele tocava com sua presença corajosa e compassiva. E assim, a história do Padre Samuel e seu encontro com o coveiro no cemitério sinistro permaneceu como uma lição de perseverança e fé. Uma lembrança de que, mesmo nos lugares mais sombrios e amedrontadores, a força interior e a crença no poder divino podem nos guiar através do terror e nos levar à redenção. E assim, a lenda do Padre Samuel e suas batalhas contra as forças do mal continuaram a ecoar nos corações e mentes daqueles que buscavam conforto e proteção contra a escuridão do mundo. Sua história serviu como um lembrete de que, embora o mal possa ser assustador e implacável, sempre haverá heróis dispostos a enfrentá-lo e trazer a esperança de volta àqueles que estão perdidos. Inscreva-se no canal. Isto nos ajuda a criar mais conteúdos como este.